O Brasil é o país do futuro. Foi isso que meus avós ouviram, que os meus pais ouviram, que eu cresci ouvindo dos meus avós, dos meus pais e dos meus professores. E eu cheguei na meia idade e ainda não consegui enxergar esse futuro promissor. Esse futuro promissor de tantos anos ainda não chegou. E será mesmo que o Brasil é o país do futuro, cara? Porque, na minha singela opinião, é algo totalmente oposto e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é William e sejam todos bem-vindos uma vez mais a esse canal e bora pro vídeo. Na minha singela opinião, isso aí é a minha opinião e se você não concorda, você tem todo o direito, mas é uma opinião baseada em estatística, em pesquisas e até se você não pesquisar e não olhar nenhuma estatística, você vai conseguir enxergar a olho nu que é isso e não tem pra onde fugir, cara. O Brasil é uma máquina, uma verdadeira máquina de moer pessoas, de destruir sonhos, de quebrar empresários e de fazer pessoas que, mesmo que tinham uma estrutura excelente de vida, chegarem em uma situação que elas nunca imaginaram chegar. Vou te dar um grande exemplo e vou colocar o dado aí na tela. O Brasil tem batido o recorde de recuperações judiciais nos últimos anos. E assim, são empresas que, se você olhasse, era basicamente impossível a olho nu essas empresas quebrarem, fracassarem ou chegarem no estado que chegou. Mas o Brasil foi capaz de destruir essas grandes empresas. Se você observar hoje, a situação do brasileiro médio é uma situação de tristeza, de angústia e de um ciclo vicioso, porque ele trabalha única e exclusivamente para pagar contas. E aí eu volto a dizer, se grandes empresas não suportaram o efeito destrutivo do Brasil, você imagina um simples CPF, um simples trabalhador que tem basicamente recurso nenhum para sobreviver e mesmo assim precisa enfrentar esse país agressivo, destrutivo e catastrófico todos os dias. Aí a gente entra nessa questão aqui do trabalhador brasileiro. Deixa eu pôr esse microfone aqui, que daí não vai ficar balançando tanto. Você espera um pouquinho aí, é um minuto, que eu não fico gesticulando tanto, balançando esse microfone. Vamos lá então. Hoje você observa qual é a situação da maioria dos brasileiros. Você pega um cara que trabalha, por exemplo, e ele tem um salário médio de R$ 3.000, que é basicamente o salário médio da maioria dos brasileiros. Se eu entrar na parte do salário mínimo aqui, então é uma piada, cara. O dia de trabalho, eu gravei inclusive um vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso. Um dia de trabalho de um salário mínimo, o cara não consegue comprar 1 quilo de café, o cara não consegue comprar uma pizza. Um dia de trabalho de um salário mínimo, não compra uma pizza. Então, vamos esquecer a parte do salário mínimo e vamos falar aqui sobre o salário médio. Um salário médio hoje no Brasil gira em torno de R$ 3.000. O cara que ganha R$ 3.000 hoje, ele tem uma mulher e um filho, e se a mulher trabalha, dá uma ajuda em casa, cara, eles passam basicamente um aperto absurdo e é aquele tipo de família que não tem perspectiva nenhuma, cara. Você olha assim pro futuro e fala, cara, o que que eu vou fazer na minha vida? Será que eu vou conseguir comprar uma casa? Será que eu vou conseguir algum dia ter um carro melhor? Será que eu vou conseguir algum dia dar uma condição melhor para o meu filho? Será que algum dia eu vou conseguir fazer uma viagem bacana? É esse o pensamento do cara que tem um salário médio aqui no Brasil, porque ele não consegue sequer bancar as contas do mês, cara. E aí a gente entra em outra parte que eu considero assim uma das mais perigosas possíveis. O cara ele tem um salário ruim, ele não tem perspectiva, e aí não vem os filha da puta dos coach aqui amaldiçoado, que vai vir aqui, ai, é só trabalhar mais. Cara, tem cara que trabalha 15 horas por dia, só que o que não entra na cabeça da maioria das pessoas é que o real, eu comparo o real com o esterco, por exemplo. O real é esterco, cara. O real não vale absolutamente nada, bicho. Tu pega R$ 100, tu vai no mercado, tu volta com uma sacola. Então a questão aqui não é só trabalhar mais para ganhar mais. A questão aqui é que o real não vale praticamente nada, cara. E aí as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para conseguir pagar as contas que antes ela trabalhava um pouco menos e conseguia pagar. Então você está trabalhando mais, observa isso. Você está trabalhando mais,
Você está se esforçando mais, você está ficando mais horas na rua, mais horas fora de casa, você está ficando mais horas longe da sua família, você está se estressando mais. O cara antigamente trabalhava tipo a semana inteira e tinha um dia de folga, agora no dia de folga ele precisa fazer uma renda extra. Você está se esforçando mais, você está se destruindo sua saúde física, sua saúde psicológica, você está destruindo sua família porque você está ficando muito longe de casa, você não tem dinheiro para sanar todas as contas, você não tem condição de fazer um passeio legal com a tua família. Observa isso. E você tá tendo que trabalhar cada vez mais. Então, antes que venha aqui os coach filha da puta, é porque não estudou, é porque não sei o que. Não, não é nada disso, bicho. Não é nada, a culpa não é do cara que trabalha, do cara que se esforça, não. Não vem pra cá dar uma de Pablo Marçal aqui, é porque não virou a chavinha na tua cabeça. De repente, um pouco da culpa desse país, tá? Essa merda que tá, é por causa desses filha da puta, desses coach aí, que não faz as pessoas enxergarem a verdade. Então vamos lá. A grande questão aqui, que eu acho que vai ser um dos principais problemas, está sendo um enorme problema, mas no futuro eu acho que vai se tornar o pior de todos os problemas, é a velocidade com que as coisas estão subindo. Você pega, por exemplo, um Renault Kwid. O lançamento do Renault Kwid era, na época, tipo, que lançou o Kwid, 2016 ou 2017, o Renault Kwid era 29 mil reais. Só que hoje você pega o mesmo Renault Kwid, se você pegar daquele mesmo ano, um Renault Kwid 2017, que quando lançou era 29 mil, hoje um Renault Kwid 2017 tá quase 40 mil reais. 30 e poucos mil reais, quer dizer, o mesmo Renault Kwid que em 2017 era 29 mil, era zero, hoje esse Renault Kwid, com quase 10 anos de uso, tá velho, um lixo, uma casca velha, e tá, tipo, quase 10 mil reais mais caro. Aí se você pegar um Renault Kwid, tipo 2025, 2024, tá quase 80 mil reais. Então se você pegar de 2016, 2017 para agora, 9, 10 anos aí, as coisas praticamente dobraram de preço. Você pega, tipo, o café, por exemplo. Nessa mesma época, o café, quanto que era o café? Tipo, era menos da metade do que é hoje. Quer dizer, em 10 anos, o café aumentou quantas vezes? Energia. Quantos por cento ou quantas vezes aumentou a energia? Quantas vezes e quantos por cento aumentou o gás? E se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar um dia inteiro falando do aumento e do crescimento exponencial do preço das coisas e que o real tem ficado cada vez menos valioso e tem, assim, se tornado quase que obsoleto como moeda nesse país. Então, observa só. Se as coisas continuarem subindo, se as coisas continuarem aumentando, se as coisas continuarem crescendo de valor como cresceu nos últimos anos, 2030, um Renault Kwid vai ser quanto? 130 mil reais? Um pacote de café vai ser quanto? 50, 60 reais? Para você conseguir, tipo, tomar um café em casa, quanto você vai gastar então? E aí, qual é o grande problema aqui? Quem é o causador de tudo isso? Qual é o grande X da questão que a maioria das pessoas não entendem? Porque o Brasil é essa máquina de moer gente. Que aí entra aquela parte do montão de idiota que diz: não, é porque o país tem recurso natural, é porque o país era para ser muito rico. Não, esquece essa baboseira, esquece essa idiotice de país do futuro e vamos focar aqui no problema. E daí vamos tentar encontrar uma solução para a nossa vida, porque a salvação coletiva para esse país, eu acredito que não existe mais. Então, assim, por que as coisas ficam tão caras? Você já observou o tamanho da máquina pública? Você já observou o quanto se gasta no país todos os anos para manter essa farra política? E aí eles precisam arrecadar cada vez mais dinheiro. E aí eles aumentam cada vez mais impostos sobre as coisas. Aí depois eu queria que você estudasse, se você que está assistindo esse vídeo, sobre a curva de Laffer. Você já ouviu falar? E daí o governo ele começa a forçar a barra na arrecadação e ele começa a arrecadar mais e arrecadar mais, só que ele chega num pico tão alto de arrecadação de impostos que mesmo aumentando imposto ele começa a arrecadar menos, porque as pessoas vão dar um jeito de parar de pagar imposto. As empresas vão embora, as empresas vão fechando, as pessoas vão sonegando e vão dando seus jeitos de se livrar dos tributos, porque senão elas não vão sobreviver. E aí o governo começa a arrecadar cada vez menos.
E daí o que eles fazem? Começam a imprimir dinheiro. É exatamente isso. Começam a emitir dívida, emitir moeda, para continuar com a farra, para continuar bancando os custos da máquina pública, que aqui no Brasil é uma máquina enorme e extremamente destrutiva. E aí o que acontece? Que é o caso que está acontecendo aqui. O que vem do nada, o cara imprimiu lá uma nota, vem do nada. Nada com nada é quanto? É nada. Zero com zero é quanto? É zero. Então, quanto mais se imprime dinheiro, quanto mais se emite real, menos valor o real tem. E daí eu vou colocar aqui na tela para você ouvir, ó, para você ver, desculpa, a quantidade de reais que foi impressa nos últimos anos. Quer dizer, os caras basicamente dobraram a base monetária, dobraram a quantidade de reais impressas para sustentar a farra política, para sustentar medidas populistas e para continuar dominando e fazendo essa baixaria que é a política desse país. E aí eu te pergunto, você acha que um político, um cara que tem lá salário gigante, que tem lá terno, vale alimentação, vale gasolina, vale carro, vale tudo que ele quiser. Se o cara come no restaurante, ele pega a nota, paga lá, pega a nota e a Câmara, o Senado, a puta que pariu reembolsa ele. Você acha que um cara desse vai querer largar o osso? Você acha que os políticos desse país vão querer largar essa mamata? Você acha que amanhã vai ganhar aí o político da direita vai ganhar e vai, tipo, acabou, a partir de agora cortou a mamata. Ninguém mais vai ganhar vale não sei o quê. Você acha que isso vai acontecer? Com certeza não, cara. Então a chance dessa merda aqui mudar é praticamente zero, bicho. Porque para as coisas mudarem aqui, para diminuir o custo das coisas, tem que se diminuir imposto. Para diminuir imposto, tem que diminuir a máquina pública. Você acha que eles vão diminuir a máquina pública? Não vão porra nenhuma, cara. Você acha que eles vão diminuir o imposto? Não vão caralho nenhum. Então, a esperança de as coisas melhorarem aqui não vai acontecer, bicho. Só que aí você entra lá na internet, aí aparece lá um cara. Não, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro na bolsa. A porra da bolsa desse país é juro negativo. Todas as empresas que tem lá têm esquemas com o governo e as que não têm, você vê que vão quebrando ao longo dos anos, cara. Então, eu vou te ensinar aqui como você ganhar dinheiro fazendo. É tudo mentira, bicho. A real situação desse país é o seguinte: é que nós estamos. Eu costumo dizer que o Brasil é um caminhão carregado de dinamite, sem freio, descendo uma ladeira que o final dessa ladeira é o despenhadeiro, velho. E quem não pular da porra desse caminhão vai chegar lá no final e vai se fuder. Essa porra vai explodir. Porque eu já disse e repito várias vezes, para quem sempre eu consigo ter uma conversa saudável, para as coisas melhorarem aqui, eu repito, tem que reduzir imposto. Para reduzir imposto, tem que diminuir a máquina pública. E você acha que um deputado vai aceitar ganhar menos do que ganha? Um senador vai aceitar ganhar menos do que ganha? O prefeito da sua cidade, esse filho da puta desse parasita, vai aceitar ganhar menos do que ele ganha? Você acha que o vereador da tua cidade, que todo ano, ou de 4 em 4 anos, vai na tua rua pedir voto, você acha que esse desgraçado vai aceitar ganhar menos do que ele ganha? Você acha que ele vai querer perder o vale comida dele, o vale terno, o vale camisinha, o vale absorvente pra mulher dele, a puta que pariu, porque eles recebem tudo. Você acha que eles vão querer perder essas mamatas, esses benefícios? Não vão porra nenhuma. Então, acreditar que as coisas aqui vão mudar é acreditar no Papai Noel, no Saci Pererê, na Bruxa Queca, nessas paradas que você sabe que não existe, velho. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Esse vídeo é um desabafo, é uma coisa assim que, tipo, já vem na minha cabeça há muito tempo e faz tempo que é pra mim gravar esse tipo de vídeo. As coisas aqui nunca vão mudar, nunca. É praticamente impossível. A não ser que aconteça um período catastrófico muito grande, de muita miséria, mais do que já tem, de muita fome, de muita destruição, de muito sofrimento. Aí pode ser que as coisas mudem. Mas da forma que está, nos meios que estão, as coisas não vão mudar. Repito, os políticos não vão aceitar perder os benefícios que têm. Repito, os políticos não vão aceitar diminuir os seus salários. Repito,
Eles não vão aceitar diminuir o número de vereadores, o número de prefeitos, o número de senadores, o número de deputados federais, estaduais. Eles não vão aceitar diminuir o número de assessores, de cargos comissionados. Eles não vão aceitar. Então, se eles não vão aceitar, eles vão continuar precisando de todo esse dinheiro que eles gastam. Então, eles vão continuar cobrando mais impostos. Eles vão continuar imprimindo mais dinheiro, cara. E o que isso vai acontecer? Vai acontecer que as coisas vão ficar cada vez mais caras, vai acontecer que a sua vida vai ficar cada vez mais difícil, vai acontecer que daqui a pouco você não vai conseguir ter o básico trabalhando, você não vai conseguir ter o básico. Vai chegar um momento que daqui a pouco você não vai conseguir mais ter um carro, você não vai conseguir mais comprar combustível, você não vai mais conseguir fazer o mínimo para sua família, cara. Observa só, sente esse clima que a gente vive no país se tornou uma coisa quase que insuportável, bicho. Veja a hora que tu acorda, o quanto tu trabalha e veja tudo que tu conseguiu. É basicamente nada com o esforço que tu faz. E ao longo dos anos, se você já conseguiu alguma coisa, você vê que você está tendo que rebolar para cá, correr para lá, para não perder o que você já conquistou. Então, qual o conselho que eu te dou nesse vídeo? Porque falei tanta coisa ruim, então eu posso te dar um conselho, cara, que é o que eu estou fazendo. Guarde o máximo de dinheiro possível. Viva não na miséria, mas seja minimalista. Não gaste com coisas desnecessárias. Guarde o máximo de dinheiro possível. E se possível for, em Bitcoin, em dólar, em euro, menos em real. Real é esterco, real é cocô. E tenha um plano de fuga para sair desse país, cara. Ah, mas é que outro país também é difícil. É, mas enquanto existir infernos fiscais como o Brasil, vai existir lugares que vão estar melhor e que vão ser paraísos fiscais. E eu sempre, porque eu volto a dizer, porque eu falo para você juntar dinheiro. Se você tem grana, cara, você sai daqui, vai empreender em algum lugar, consegue levar a tua família para outro lugar, você consegue se virar. Você consegue se virar. Só que quando você não tem grana, quando você não tem dinheiro, você vai ter que ficar aceitando, vai ter que se submeter, vai ter que passar humilhação, vai ter que passar perrengue, vai ter que passar sofrimento, porque você não tem grana. Então, esses dois conselhos que eu te dou, esses três na verdade, tenha e guarde o máximo de dinheiro possível. Abra uma conta em outro país e guarde grana em moeda forte. Moeda forte. E o terceiro, tenha um plano de fuga. Esteja sempre pronto para pegar sua família e cair fora desse lugar. Coloque uma coisa na sua cabeça. Esse ano é ano de eleição, as coisas não vão mudar. Ah, se Flávio Bolsonaro não vai mudar as coisas aqui. Ah, ou se o outro ganhar também não vai mudar. Se Lula ganhar, também vai continuar a mesma merda. As coisas não vão mudar aqui enquanto não houver uma reforma política. E você acha que os políticos vão aceitar uma reforma? Não vão. Então entenda, a única saída que você tem é salvar a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Envie esse vídeo para alguma pessoa que você conhece. E se gostou, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe seu comentário. Se não gostou também, deixe seu comentário aí dizendo que não gostou e faz o que você achar melhor, mas cuide da sua vida. Porque nós estamos vivendo tempos sombrios, cara. E se você olhar pelo menos no médio, no curto, médio e no longo prazo também, tá? A não ser que seja no longuíssimo prazo você consiga mensurar alguma melhora, mas no curto, médio e longo prazo nós não temos esperança nenhuma. Esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui e até a próxima.